Anunciado na quinta-feira, ou quarta ou quinta, esse negócio de feriado bagunçou a cabeça, né? Mas acho que foi na quarta ou quinta que nós dissemos aqui que havia uma série de encontros em São Paulo de autoridades locais para assuntos do nosso interesse. O vereador Ademir de Souza, quem estava exatamente nesta viagem, e vem agora para dizer o que se buscou por lá e o que se traz de certo ou de possível daquilo que foi pleiteado. Bom dia, vereador. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia a toda a equipe da Rádio Saudades FM, os telespectadores da TVM. Prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, Daércio, eu estive junto com o prefeito Cido Ferrari, né, na semana passada. Nós tivemos uma audiência com o coronel Tedesco, que é o chefe de gabinete do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Derrite, né? Que nós estamos, na verdade é um processo que começou, Daércio, desde do ano passado, quando o prefeito Cido Ferrari entregou a sede nova da Delegacia da Mulher. Havia uma demanda dos nossos delegados aqui para que se fizesse também uma reforma do antigo prédio da delegacia. Porque nós temos ali aquele prédio da esquina, né, aquele prédio azul, mas na antiga entrada da cadeia, vamos chamar assim, que era a cadeia pública, né? Onde foi construída a Delegacia da Mulher, era na verdade a cadeia pública de Matão. E a parte da frente desse prédio, que é mais antigo, ela deve ser aí da década de 70, pelo menos, né? Foi construída junto com a Casa da Agricultura, praticamente, naquele terreno ali que era do Estado, né? Inclusive, por essa razão, os dois prédios estão ali construídos, que é a Delegacia e a Casa da Agricultura. Então, havia essa demanda e o Dr. Marlos Marcus, o Dr. Alfredo Galiano Júnior, solicitou ao prefeito Cido Ferrari, ele autorizou, a prefeitura contratou um projeto de reforma daquele prédio. E que essencialmente é a parte elétrica e telhado, né? Que precisa ser totalmente revisitado, reformado, restaurado, porque as condições ali estão muito ruins de trabalho, né? E com isso a gente também, eu na condição de vereador, apresentei um requerimento na Câmara Municipal, que chegou até a Secretaria de Segurança Pública, e aí eu fui comunicado pelo secretário Tedesco, que é o coronel Tedesco, que é o chefe de gabinete do Derrite, e ele marcou uma audiência e nós fomos até São Paulo, levamos esse projeto. E saímos de lá muito satisfeitos, porque ele já encaminhou alguns detalhes que a gente precisa acertar com esse possível convênio, e marcou também uma reunião do prefeito Cido Ferrari aqui na cidade de Ribeirão Preto, no DEINTER, que é o coordenador da polícia aqui na nossa região. Nós já tínhamos a participação, nesse caso, dos delegados de Matão, do doutor Fernando Giareta, que é o delegado seccional, né? E agora também pelo coronel Tedesco lá em São Paulo, incluiu-se o DEINTER na discussão também, porque passa por uma hierarquia da polícia, né? Então nós vamos, o prefeito Cido Ferrari que está fazendo esse contato, vamos ver aí o dia que ele vai ser recebido aqui em Ribeirão Preto. Mas saímos muito satisfeitos e com o compromisso do coronel Tedesco lá, que a possibilidade da assinatura desse convênio é bastante possível, provável. Então a gente aguarda aí essa liberação para os próximos meses, aí, vamos dizer, né? Por uma iniciativa bem sua, nesse caso, também buscou-se saber sobre a possibilidade do governo do Estado ajudar com verba a execução, a realização do Corpus Christi. Nisso, o que há de novo? Então, exatamente. Inclusive, hoje tem uma audiência com o secretário Roberto de Lucena. Ela acontece hoje em São Paulo. Quem vai participar da reunião vai ser o nosso vice-prefeito, Diego Mingorance, até porque ele é que está conduzindo o processo, né? Vocês têm acompanhado aqui, nós encaminhamos, o prefeito Cido Ferrari encaminhou para a Câmara Municipal alguns dias passados um projeto de lei para fazer toda uma alteração na legislação municipal sobre o turismo, e a Câmara Municipal aprovou por unanimidade. Queria aproveitar inclusive a oportunidade e agradecer aí a todos os vereadores em regime de urgência, aprovou 2 leis que fizeram algumas alterações na legislação municipal. E, a partir disso, nós partimos para uma outra situação que, para que você possa receber recursos da Secretaria de Estado de Turismo, você tem que estar incluído em alguns critérios que eles estabeleceram, que existe uma legislação vigente que comanda esse tipo de trabalho, e para isso a gente precisa fazer parte de uma chamada região turística.
né? A gente precisa fazer parte do mapa do turismo brasileiro. Então você tem uma série de questões para vencer aí. E nós, aquilo que estava ao nosso alcance, nós tomamos todas as medidas. Nós fizemos a alteração da legislação do turismo, fizemos a composição do novo Conselho do Turismo, demos posse, o prefeito nomeou eles tomaram posse na semana passada, eles se reuniram, escolheram um presidente, que é o empresário Marcos Galli, que agora é o presidente do Contur da nossa cidade, com a Simone da Cultura secretária, e o Maciel, que é o presidente da Associação Comercial. Marcel é o nosso secretário adjunto. E aí nós fomos também para Araraquara. E Araraquara tem um órgão chamado Fórum do Turismo, que comanda a chamada Região Turística Central Paulista. E então a gente precisava ser incluído nessa região. Eles tiveram 2 reuniões na semana passada, levaram o pleito de Matão, aprovaram a entrada de Matão nesse centro regional turístico. Acontece que existem umas demandas ainda que este fórum precisa cumprir. Na medida em que se protocolou em São Paulo toda a documentação referida a Matão, que está resolvido, tudo que tinha de burocracia para se resolveu. Aí o Fórum Paulista agora é que tem que acertar as demandas dele lá com a Secretaria de Estado de Turismo para que a gente possa ser incluído depois no mapa brasileiro, né? E aí, como a gente já havia marcado essa audiência, na verdade foi uma audiência que foi conseguida pela deputada estadual Márcia Lia, marcou para hoje às 10 horas da manhã, e aí então já está na estrada, viajando desde a madrugada, o nosso vice-prefeito Diego Mingorance, porque ele foi nomeado também membro desse Contur, ele está por dentro, participou, ele é o representante de Matão nesse Fórum Regional da Cultura, do Turismo, então ele vai participar dessa audiência agora às 10 horas da manhã com o secretário de Estado, e a nossa expectativa neste primeiro momento da Aércio é buscar recursos para a festa de Corpus Christi. Então era disso que eu ia te perguntar, ter a participação. Porque havia o pleito aí de recursos, especificamente dessa vez para o Corpus Christi, isso no que deu. Exatamente. Então, nós fizemos o nosso requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal e exatamente decorrente desta solicitação é que nós fomos recebidos há uns 20 dias atrás, mais ou menos, pelo Dr. Éder, que é o secretário, o chefe de gabinete do secretário Lucena, e aí tinha esses encaminhamentos que eram necessários. A partir da demanda que nós fizemos na Câmara que nasceram essas demandas que nós tivemos que fazer depois, né? Que eu não sabia, mas que depois eu acabei participando junto com o governo, encaminhando o projeto na Câmara. Então nós tomamos todas as medidas a partir da nossa iniciativa. Nós temos ainda a esperança que a gente consiga para esse Corpus Christi. Todavia, se não der certo nesse Corpus Christi, não é por isso, nós vamos tomar as medidas, vamos incluir Matão na região turística, vamos isso incluir Matão. Em Exatamente, é um caminho momento, que já podia ter caminhado. Na verdade, houve alguns movimentos no passado sobre isso, mas acabou passando também. E como não é uma questão assim, é um processo, por exemplo, você dá entrada no MIT, que são os chamados municípios de interesse turístico, ele tem uma série de formalidades para ser cumprida e na verdade, uma regra do governo do Estado que ela não estabelece recursos para este evento ou para aquele evento. Você fazer parte do MIT, você começa a receber todo ano recursos fixos, exatamente. Você tem aí uma participação na questão turística. Só que para chegar no MIT, você precisa cumprir uma série você tem que passar pela fase de ser um município de interesse turístico, depois você passa pela fase de ser uma estância turística, que é o caso, por exemplo, de Ibitinga, aqui na nossa região. Né? Ela tem lá um trabalho. E o que levou Ibitinga para o... Claro que ela tem mais condições até naturais do que nós. Ela tem o rio Tietê perto, né? Até a festa de Corpus Christi também, igualmente nosso, só que lá com o tapete. Né? Então você tem aí... E na região tem alguns movimentos também. Você pega vizinho deles lá, tem Tabatinga com a fé. Ela é a capital nacional do ursinho de pelúcia. Quer dizer, você tem uma série de quesitos que são cumpridos não só pela cidade, mas por toda a região. O que a gente tem que cumprir também é esse papel. É discutir no comum, aqui na Central Paulista, que é chamada, o que nós, Araraquara, Jaboticabal, as cidades próximas aqui, Taquaritinga,
Itápolis, vamos juntar essa região, o que nós temos de interessante, o que nós podemos construir em conjunto. É um processo longo, demorado, mas é um processo que precisa ser feito, né? E ele precisa ter continuidade. Às vezes você consegue juntar os governos municipais, faz toda uma discussão, depois muda os prefeitos, muda o governo, aí para tudo, né? Então, o que a gente torce é para que isso dê certo. O que você falou exatamente, que a questão que eu ia levantar, sobre o tempo que é exíguo, né, para essa edição de Corpus Christi. Estamos a 60 dias aproximadamente. Exatamente. Então, assim, a nossa expectativa era conseguir os recursos já para essa festa. Por isso, fizemos, né, corremos, tivemos aí a participação da Câmara Municipal, que ficou atenta a essa questão do prazo, e tanto é que não houve discussão, houve uma convergência na Câmara Municipal e os projetos aprovados em regime de urgência, mas, infelizmente, nós vamos ter que cumprir essas fases. Sim. E aí, assim, a gente já está convencido, a não ser que hoje, na reunião lá, o secretário também, porque o secretário, obviamente, ele tem poder de deliberação na secretaria dele, e de repente você tem lá um recurso próprio da Secretaria de Estado e que ele possa liberar para Matão. Inclusive, as informações que nós tivemos é que normalmente eles não liberam recursos salvo se houver emenda parlamentar. Então, por exemplo, vamos dizer que a deputada Marcialia, que está lá hoje, ela resolva conduzir uma emenda parlamentar dela direto para a Secretaria de Estado de Turismo e esse recurso possa vir para Matão. Então, isso pode acontecer. Agora, a Secretaria mesmo, ele trabalha com, assim, eles fazem apoio, na verdade. Então, que obviamente é a mesma coisa que dá dinheiro, né? Sim. Ele pode alugar os banheiros químicos, ele pode alugar a tenda, ele pode alugar o som, pode alugar a iluminação. Tudo aquilo que é muito caro para a realização da festa, o que ajudaria muito. Eu gostaria de voltar à questão da Secretaria de Segurança Pública, porque eu estava lendo material da assessoria de imprensa, a possibilidade de Matão integrar um programa do governo, não é isso? Exatamente. Essa é uma nova fase que a gente está iniciando, e que aí o Coronel Tedesco, né, que foi que nos atendeu, ele solicitou, inclusive o William, no caminho de volta, o William já fez a inscrição, porque hoje é tudo eletrônico, né? Então, enquanto a gente estava viajando de volta, ele já fez a inscrição lá no Muralha Paulista, e agora já chegou o primeiro e-mail para o prefeito de algumas fases que precisam ser cumpridas. E esse trabalho da Muralha Paulista, ele é decorrente da implantação do centro de monitoramento. É isso que eu ia perguntar. Exatamente. Então, todo o trabalho que foi feito, a implantação das câmeras de segurança, o centro de monitoramento. Aí depois nós tivemos a assinatura com o Detecta São Paulo, que é também uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública para ajudar, por exemplo, no reconhecimento facial. Tem toda uma... né, reconhecer veículos por placa que são, por exemplo, furtados ou roubados em outras cidades e que estejam em movimento aqui. E a Muralha Paulista é exatamente isso. É um projeto de segurança pública que prevê uma série de monitoramentos, vamos dizer assim, seja ela de veículos roubados, seja ela de pessoas que são procuradas pela justiça. Então, a gente passa a integrar também esse programa do Estado, que deve ampliar a questão do monitoramento. Além das câmeras que nós temos aqui já colocadas nas entradas da cidade, no anel viário, na parte central, a gente deve ter aí, com a implantação da Muralha Paulista, uma ampliação desse trabalho do monitoramento, que vai ser muito importante. Muito bom. Só para concluir, é uma curiosidade minha. Qual é a situação do prédio do antigo fórum? Ele foi cedido para o hospital, né, para a direção do Hospital Carlos Fernando Malzone. Na época, quando... Essa sessão está em vigor. Está em vigor, está em vigor. O que acontece ali, Tadeu, é que é uma questão óbvia, né? Assim, é recurso financeiro para poder fazer a reforma do prédio. O prédio é antigo, o prédio ele precisa ser implantado uma melhor acessibilidade, ele tem uma estrutura que não tinha... A mesma parte estrutural, né? Do salão do júri estava com o teto caindo. Você tem uma questão estrutural muito antiga ali que precisa ser totalmente reformada. Se você for colocar hoje, por exemplo, um sistema climatizado, ele não está preparado para isso. A parte elétrica do fórum é muito antiga, não está preparado. Então o hospital vai ter muito trabalho. O que houve na época, na verdade, a parceria era: o município dava o terreno para que a Secretaria de Estado de Justiça, a Secretaria da Justiça construísse o novo prédio do fórum e cedesse aquele prédio para o município. Mas houve uma movimentação na época com o governador Geraldo Alckmin, que era o governador. A direção do hospital precisa
da área. Por quê? Porque nós temos um hospital que era construído no centro da cidade e quando ele foi inaugurado lá em 1900 e bolinha, ele estava, vamos dizer assim, na periferia da cidade. Hoje o hospital, se ele quiser fazer uma ampliação, só se ele fizer vertical. Porque horizontal não tem mais para onde ir. E o prédio está bem na esquina. E aquele prédio, assim, ó, até onde eu ouvi, uma das não é que é isso que vai acontecer, até porque falta a ocupação do prédio e a reforma dele, mas uma das alternativas que o hospital pensava, que eu ouvi de vários diretores, era transferir a parte administrativa do hospital para aquele prédio, para que assim a gente pudesse ampliar dentro do hospital as alas de atendimento. Quer dizer, a parte de assistência, ampliar hemodiálise, ampliar laboratório, ampliar centro de ortopedia, quer dizer, criar a assistência e o atendimento para a população, ampliar a fase deles, e a parte administrativa do hospital viesse para aquele prédio. Uma outra curiosidade, a situação do Estado Municipal Autorudo Sambuque Ferreira. Aproveitando o seu conhecimento, foi renovada a concessão de direito real de uso? Não foi? Como é que você vence a concessão, ela vence acho que em setembro desse ano. Se não for renovada, é agora. Em setembro desse ano ela vai, né? Já está aí, né? Nós já estamos quase em maio. Mas assim, não há, pelo menos que seja do meu conhecimento, nenhuma discussão nesse sentido na prefeitura. A prefeitura, obviamente, tem um patrimônio, que é o patrimônio nosso, né? É do município de Matão, ele está cedido para a matonense, e aí cabe à matonense dizer, não nos interessa mais, nos interessa, vamos continuar. Então, no momento que a matonense disser, nós temos interesse na prorrogação, vamos discutir as condições e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, não há nenhuma novidade nesse sentido. Muito bem. Hoje, excepcionalmente, teremos sessão ordinária na Câmara, que seria ontem, dado o feriado, então ficou para hoje. Quais assuntos já se pode saber que estarão lá sendo tratados por vocês? Pois é. A sessão ela foi transferida para terça-feira, toda vez que ocorre um feriado na segunda-feira, a transferência, portanto, a sessão será hoje, às 7 horas da noite, e nós temos alguns requerimentos, né, que estão protocolados e que vão ser votados hoje, fora as indicações, requerimentos de solicitação de verbas que vão ocorrer durante o chamado pequeno expediente da Câmara Municipal. Mas requerimentos mesmo formais, já que estão protocolados na casa, nós temos requerimentos do vereador Paulo Bernardi, que requisita informações aí sobre a tal da tarifa social, a partir da publicação da lei nacional, que o presidente Lula criou a política da tarifa social de água e esgoto. Tem um requerimento dele solicitando informações para a Ares, temos requerimento do vereador Cido Motos solicitando informações sobre o programa TEIA, tem um requerimento de congratulação do vereador do Carmo também, fazendo um voto de congratulação com a ONG Ocara e com o programa TEIA, assim como temos um requerimento da vereadora Ana Mondini, que vai discutir os alertas solicitados pelo Tribunal de Contas durante os exercícios anteriores da Prefeitura. Então, são assuntos variados que serão tratados na sessão de hoje. Nós estaremos lá preparados para apresentar também as nossas iniciativas, e é assim que a gente vai construindo aí a relação com a cidade. Como líder do prefeito, você tem algum encaminhamento de algum projeto do Executivo que possa talvez surgir? Não há nada, não há nenhum projeto do prefeito, nenhum projeto protocolado do Executivo. Como eu disse agora há pouco, nós conversamos várias vezes na semana passada, e em 3 sessões nós aprovamos 14 projetos do Executivo, né? Todos em regime de urgência. Então, assim, no diálogo permanente com a Câmara, conversando, eu acho que é isso, né? A gente trabalhar aí os assuntos que são convergentes, que interessam para a cidade. Então, o Executivo está com a pauta limpa hoje, vamos dizer, do ponto de vista de aprovação de projetos. Na pauta hoje não existe, pelo menos até agora, nenhuma intenção de alguma discussão. Acho que não vai ocorrer, nós vamos ficar na questão dos requerimentos mesmo, ou, evidentemente, de alguma solicitação de requerimento de urgência de projetos dos vereadores. Todos os vereadores
vereadores têm lá na Câmara projetos protocolados. Eu hoje estou divulgando um, por exemplo, da minha iniciativa na área de esportes, que está protocolado já há alguns dias, e já nós vamos fazer essa discussão, que eu acho muito importante. O prefeito Cídio Ferrari fez aí a recuperação nesse primeiro mandato dele de muitos equipamentos esportivos, mas nós precisamos ampliar essa discussão na área de esporte. Nós temos uma dificuldade enorme na contratação de professores. Por quê? Porque você tem uma estrutura da prefeitura que contrata por 40 horas semanais, então isso é e mais do que isso, além de você não conseguir professores para trabalhar 40 horas na prefeitura, você tem um outro problema para resolver, que é o seguinte: a população, que é a mais beneficiada e que poderia participar dos eventos nos equipamentos públicos, a população trabalha. Né? Eles trabalham de dia como a gente trabalha também. Portanto, eles teriam que ter um horário alternativo, e esse horário alternativo não existe. Então, o que nós estamos propondo no nosso projeto? A contratação com parcerias com clubes de esporte, por exemplo, a Sorema ou vários outros clubes que a gente tem na cidade, ONGs ou organizações que possam contratar professores em horários alternativos para que a gente possa ocupar esses espaços que foram recuperados. Então, os próprios equipamentos públicos de atividade física, por exemplo. Vamos lembrar que não faz muito tempo que uma cidade como Matão completaria com 1, 2, 3 academias. Era assim, uma cidade, né? Porque essa era a demanda. Sim. Hoje, quantas academias pagas, particulares, eu quero dizer, temos na cidade? Sim. Inclusive nos bairros. Pois é, isso que eu quero dizer. Não só na área central. Nos bairros. Isso mostra que houve uma mudança de comportamento. Mas nem todos conseguem pagar uma academia. Não está sendo dado um recado para a Prefeitura Municipal: olha, invista mais em equipamentos desse tipo de academia em áreas públicas, em atividade ao ar livre? Mas é exatamente isso, Daércio. Essa é uma alternativa. Veja, eu acabei de falar assim, nós fizemos um trabalho de recuperação de alguns equipamentos. Nós estamos, por exemplo, lá na Alvorada, nós estamos construindo uma pista de caminhada, nós estamos construindo uma quadra de areia, nós estamos construindo no Jardim Brasil e Parque Jardim Itália, uma quadra lá, vamos dizer assim, uma área institucional que existe lá, construindo pista de caminhada, construindo mais um parquinho para as crianças, que aí é um outro tipo de investimento. Lá no Jardim Santa Rosa, nós estamos recuperando lá o campinho de areia. Quer dizer, o prefeito Cídio Ferrari está fazendo uma série de investimentos, e fez, em equipamentos, exatamente para dar essa oportunidade para que a população possa ocupar esses espaços, né? E agora, mas o que mais que a gente... Não basta fazer o equipamento e deixar ele solto para que as pessoas cheguem lá... Tem que ter orientação. Sem nenhuma orientação. Então, você precisa da orientação profissional, você precisa do cuidado daquela área. Sim. Quer dizer, então agora eu acho que a gente tem que partir para uma segunda fase. E qual é a segunda fase? É a ocupação planejada e orientada desses equipamentos. Então, esse projeto ele veio no sentido de contribuir para que a prefeitura faça essas parcerias e, inclusive, dê oportunidade para a população também de equipamentos públicos que não existam na prefeitura e que possam eventualmente ter dentro das academias, por exemplo, dentro dos clubes de esporte da nossa cidade. Você não tem uma academia de ginástica aqui na praça pública, mas você tem essas academias que a gente pode construir aí pequenos centros populares e dar oportunidade. E mais do que a parte esportiva, também a atividade física, a reabilitação, a fisioterapia. Quer dizer, você pode ampliar uma gama de serviços que podem ser ampliados com essas parcerias para que a população possa ter mais acesso a esses equipamentos. E por setor, né, Tadeu? De repente setorizar, quer dizer, norte, sul, leste, oeste, ou então parte alta, parte baixa, eu não sei por qual critério, mas ter, de alguma forma, não muito longe do cidadão, algum ponto de afluxo para onde ele possa ir praticar uma atividade física. E nós temos uma situação diferenciada em Matão, que é a iluminação dos campos. Perfeitamente. Então, se você tem um monitor à noite, você pode criar escolinha, você pode botar o veterano
né? Você pode usar uma parte do estádio iluminado para desenvolvimento de atividades físicas, sem ser o futebol especificamente. Ou então um minicampo, né? Faz vários minicampos no estádio. É bem diferenciado isso. Você pode criar uma série de outras... Mas tem que ter um monitor. Tem que ter um monitor. Sim. E aí o que a prefeitura faz? Ela abre um concurso. Você tem o horário comercial, trabalha das 8 às 5 da tarde, 40 horas. O cara, e aí 40 horas, durante o dia o cara está trabalhando, ele não tem oportunidade de fazer esporte. Então a iluminação já avançou. Agora o que a gente pretende, obviamente não é esse a melhor solução, pode não ser essa a melhor solução. Eu vou fazer assim como a audiência pública dos animais, vamos apresentar uma proposta. E essa não é a melhor solução, com certeza, mas vamos procurar buscar as convergências dentro desse projeto e aí a gente vai buscando alternativa. Nós vamos fazer isso a dos animais está caminhando tão bem, está dando certo. Fizemos na quinta-feira um grande evento lá no Canil Municipal com a participação de 14 fotógrafos, né, da nossa cidade. E em tempo real a gente estava fazendo as fotos e já publicando, quer dizer, que era uma das reclamações das ONGs, do pessoal que trabalha com os animais, que falta comunicação, falta as pessoas saberem que existem os animais para que possa ter adoção, né? Que é o principal objeto do nosso projeto, que é fazer o quê? Retirar os animais lá do canil. O animal, ele sofre um acidente, ele sofre maus tratos, ele é recebido, acolhido e tratado, mas ele não pode ficar lá, ele precisa sair de lá. Então, todas essas iniciativas, e aí a gente trouxe, foi maravilhoso, o jornalista Rogério Bordião, a quem eu devo de público agradecer, organizou os fotógrafos de Matão, eles foram para lá, aí nós já ganhamos a adesão também das moças que foram rainhas de rodeio e que têm redes sociais, são influencers, até a Pietra, que é a minha filha, que gosta muito, também foi participar, tirou foto com os animais, quer dizer, emprestaram a sua imagem para fazer a campanha Adote um Animal. Então, assim, está caminhando bem. Nós vamos ter mais uma reunião essa semana da comissão, vamos apresentar. Logo, logo, a gente está apresentando aí um pacote de projetos para o prefeito municipal nessa área do canil municipal. E essas propostas, elas são do quê? É disso exatamente que eu estava falando. Do acúmulo de discussão. Chega daquele negócio, vale a minha opinião, não vale a sua. Esse confronto, esse tensionamento político não resolve a situação de ninguém. Vale para todas as áreas. Para um bom entendedor, o risco é Francisco. O tensionamento político não serve para nada, absolutamente nada. O que serve para construir, inclusive política pública, é diálogo, convergência. É assim que a gente constrói uma cidade melhor e uma cidade onde todos têm oportunidade. De minha parte, muito obrigado, tudo certo? Ademir, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Darcy, estamos aí sempre à disposição. Obrigado você, o Tadeu, toda a equipe da Saudades, a todos os telespectadores da TVM, um grande abraço a todos. O vereador Ademir de Souza falou com a gente aqui na entrevista de estúdio.